Olá pessoal do nono ano, bem-vindo à nossa segunda aula de arte nesse formato remoto. E nessa aula de hoje a gente vai ver basicamente como se estabelece, como é que funciona, quais são as características do expressionismo. Para que essa aula aconteça de uma forma mais satisfatória, eu vou pedir para que todos vocês estejam do lado do livro de vocês e para que a gente possa se aprofundar um pouco mais sobre a discussão. Então, falando sobre o expressionismo, a gente vai ver que ele inicia lá no início do século XX, sobre forte influência da arte moderna que estava se estabelecendo, sobretudo no mundo, no século XX, e também tem uma forte influência da Primeira Guerra Mundial. Mas vamos por parte. No início, a gente vê que o expressionismo está muito próximo da lógica da automação industrial em larga escala que estava acontecendo, sobretudo na Europa do século XX. Então, se a gente observar, por exemplo, a ideia da Revolução Industrial, que existia muita gente perdendo seu posto de trabalho, e o mundo já estava percebendo que havia uma lógica de reestruturação. Então, esse expressionismo tinha como fundamento fazer algumas críticas, mas de uma forma em que não fosse retratado a realidade tal como ela era. Então a gente vai ver que uma das características basicamente é uma realidade subjetiva, essa realidade que ela parte do interior e da subjetividade do seu autor. Então, para a gente acessar, não é um trabalho simples, mas é um trabalho que a gente já tem caminhado quando a gente já viu outros movimentos artísticos no ano anterior. Vocês lembram muito bem disso. E a gente consegue perceber esse grau de subjetividade nas artes impressionistas. Para quem gostaria de se aprofundar, eu vou deixar um site também como indicação, que é o Mundo Educação. Esse site, vocês podem observar a parte sobre expressionismo, parte de arte e expressionismo. Vocês vão observar que é bem legal e complementa muito bem o livro de vocês. Então, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, como a gente parou aqui, ela também influenciou muito a arte expressionista, sobretudo nesse mundo caótico que era o mundo de guerra. Então, esse mundo desorganizado, em que a guerra se imperava sobre o mundo, fortalecendo a ideia de aflição, de desespero. Então, muitas artes expressionistas, vocês vão ver que traz essa estética do mundo caótico, desesperado, da agonia, sabe? E isso recebe muita influência da Primeira Guerra Mundial. Como características do expressionismo, a gente precisa saber muito bem as características. A gente tem, como eu já falei, o não entendimento de que representam a realidade concreta, essa realidade real. Então, a gente tem uma realidade aí que ela é, como eu já falei, subjetiva, ela parte do interior do artista, da leitura que ele faz da realidade. Segundo, a não representação métrica da realidade. Então, não é uma representação fiel da realidade. A gente tem uma representação subjetiva da realidade. Terceiro, a valorização da gravura e da arte primitiva. A gente vai ver que o expressionista, o artista expressionista, ele valoriza muito essa arte primitiva e alguns traços da arte primitiva, mesmo estando sobre a lógica moderna, como eu falei para vocês. Depois a gente vai ver a poética do feio. Até quem é feio se torna bonito na arte expressionista. A representação do que é tido como indesejável. Então você vai observar que algumas questões são colocadas como questionamento na arte expressionista. O que é belo, o que não é, o que é bonito, o que é magro, o que é gordo. Então, essa questão estética ela é muito falada na arte expressionista. E, por fim, a representação ou a preferência de temas sombrios e mórbidos. Então, a gente vai ver alguns artistas, como, por exemplo, Van Gogh, Edvard Munch, eles se influenciaram muito dessa lógica mórbida da arte expressionista.
Então, qual é o desafio de atividade que a gente tem para essa semana? Vocês já conhecem representação de obra. A representação de obra basicamente consiste na análise dessa obra e a descrição em duas partes. A gente tem a descrição concreta, que é o que a gente vê, as cores, se existe efeito de sombra, isso a gente já fez em sala de aula, acredito que muitos lembram, para quem não lembra eu estou explicando aqui agora. Então vocês vão analisar as obras partindo da página 19, então a gente tem a obra da página 19, a obra da página 21, a obra da página 23 e para fechar as obras da página 24. Então vocês vão partir da lógica concreta, o que vocês veem? É um homem, uma mulher, quais são as cores usadas pelo autor, e depois a parte subjetiva, como é que vocês se sentem analisando a obra. Ela passa um desespero, ela passa uma tranquilidade, ela passa uma paz, então eu preciso que vocês façam a análise da obra. E por fim, tem uma atividade na página 28 que vocês vão realizar como atividade teórica. Então observe, a gente tem um desafio de análise de obras e temos também uma atividade teórica. No mais é isso, a gente se encontra para se aprofundar mais sobre arte e os temas do ano na próxima aula, tá bem? Abraço para vocês, se cuidem.